Bom dia para você que ligou o seu computador agora, seja bem-vindo ao programa Mentalistas, programa de comportamento e saúde mental, toda segunda-feira às 11 da manhã, aqui no portal estadão.com.br, nos canais do Estadão pelo YouTube e também no Facebook do Caderno de Metrópole, você acompanha mais uma edição aqui do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski e trago esse programa para você todas as segundas-feiras. Hoje a gente vai falar sobre o fanatismo por futebol. Você é fanático pelo seu time do coração? É daqueles corintianos que levam um amuleto para assistir o jogo e acredita que isso vai fazer seu time ganhar? Ou você é daqueles palmeirenses fervorosos que não deixa de ir no estádio um só dia na sua vida ou briga com a sua mulher? Por que será que existe esse comportamento? Porque a gente se sente tão apaixonado pelo time do coração? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. E aqui no Mentalistas eu recebo o Dr. Gustavo Alarcão, que é psicanalista, psiquiatra e integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Tudo bem, Dr. Gustavo? Obrigada pela Camila, presença. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom dia, César. Vamos bater bola sobre o tema. Vamos bater bola sobre o tema. E também eu recebo o meu amigo, jornalista aqui do Grupo Estado, César Saqueto, também apresentador. Ele que é palmeirense fervoroso. Tudo bem, Saqueto? Tudo bem, Camila. Prazer estar aqui. Tudo bem para todo mundo, doutor? Vamos aí falar um pouquinho, né? A gente pouco gosta de falar de futebol. Fala todo dia, inclusive, né, no Estadão Esporte Clube. Quem quiser já estende o convite. No Facebook aqui do Estadão, também ao meio-dia, o César Saqueto comanda o Estadão Esporte Clube. Vou começar com o Saqueto, que ele é o nosso grande personagem aqui, que vai servir como pano de fundo desse assunto. Saqueto, você é palmeirense fervoroso. Acabei de falar aqui no comecinho. Como é que você virou palmeirense desde pequenininho? Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. A influência do meu pai, né? A gente estava falando nos bastidores agora. O Palmeiras é o time que meu pai torcia, era fanático e eu conforme fui crescendo, fui envolvido nesse mundo, né? Aquela coisa mais natural possível, né? As camisetinhas, desde quando você é menino. Comecei na época a ouvir os jogos, né? A gente já tem 40 e tantos, né? Quer dizer, a época era outra, né? Era muito mais no rádio, né? Ouvindo os jogos e meu pai demorou um pouquinho para me levar no estádio. Eu me lembro que eu fui com 6 anos a primeira vez. Nossa. E ali aquilo foi um ambiente apaixonante, né? Era uma ligação muito forte com meu pai, sempre amei muito meu pai, então para mim não foi difícil. Aí virei palmeirense, foi tranquilo. Não sou parte daqueles exemplos assim de filhos que passaram a torcer para outros times, ou mesmo que tiveram vontade, né? Nunca nem vontade eu tive. O seu Saqueto deve ter respirado aliviado, mas depois eu quero que você me conta as histórias relacionadas à sua infância e ao seu pai. Ô Gustavo, conta pra gente, o que explica essa paixão que a gente tem pelo futebol? Por que somos tão apaixonados? Se a gente conseguir uma ideia de como é que as paixões humanas surgem em cada pessoa, a gente ganha muito com isso. Acho interessante o depoimento do César, né, porque ele mostra como a gente tem que conhecer a história de cada pessoa, né? Você vê que nessa relação que ele contou com o time, tinha muito mais da relação dele com o pai dele no começo, né? Embora ele pudesse ter noção do que era futebol, do que significava todo aquele jogo, o que estava em jogo mesmo era o afeto, era o carinho, era o cuidado, era uma série de coisas que essa relação com o pai permitia. E à medida que a pessoa vai amadurecendo, ela começa a perceber outros valores e começa a desfrutar mais ainda do objeto em si, do jogo, né? Mas você vai pegar, cada história tem a sua particularidade. Eu acho que uma coisa interessante é também não generalizar todas as histórias, imaginando que existe uma causa só, um caminho único para tentar explicar, tentar pensar, na verdade, né? Como é que essa paixão pelo futebol pode tomar proporções tão grandes, né? E será que a família também tem um peso bem importante? Bom, o Saqueto trouxe esse vínculo com o pai que o senhor já destacou pra gente. Por exemplo, eu nasci numa família de corintianos, então eu sou corintiana morrerei. Mas acontece um ponto fora da curva, quer dizer, um momento em que o indivíduo começa a pensar um pouco diferente da família? Como é que dá pra gente Eu acho que sim, se você for olhar as histórias pessoais, acho que a maior parte delas vai estar atravessada por o que aconteceu na família. Seja gerando identificação, que é um termo que a gente usa na psicanálise, né, mas que explica esse processo de querer ser como a pessoa, né? No caso do César, ele contou, no seu caso também, eu quero me identificar com aquilo que a família transmite para mim. Mas existem outras histórias em que isso que é colocado gera, na verdade, uma aversão, né? Uma vontade de não se identificar. E aí você tem casos também conhecidos de que
o pai é corintiano e o filho é palmeirense, ou vice-versa, né? Em que o oposto vai mostrar para a gente um pouco de que aquele caminho não foi um caminho de identificação, né? Talvez a paixão e a intensidade com que aquilo foi transmitido para a criança, ou outras questões relacionadas ao ambiente e as relações que eles estabeleciam entre eles, gerou uma outro tipo de escolha, né? Agora, aqui no Mentalistas, eu quero um furo de reportagem para você, internauta, que sempre acompanhou a trajetória deste jornalista que aqui está no estúdio, César Saqueto. Palmeirense, desde eu, pelo menos, faz o quê? Uns 20 anos que a gente se conhece, sempre foi palmeirense, mas... Calma, não muda de time, né? Conta pra gente. Você já ficou na dúvida? Você já ficou na dúvida no meio do caminho? Não. Nunca? Nem quando você era pequenininho? Nunca, mas uma vez eu lembro que lá... 78, 79, acho que foi em 78, o Palmeiras perdeu o título para o Guarani, o título brasileiro, e eu lembro que eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu tenho lembranças desse dia, assim, que eu virei pro meu pai e falei que quer saber, eu vou ser corintiano. Mas não que eu quisesse, eu lembro bem disso. Aí meu pai falou, legal, muito bem, vem cá. Aí ele me pegou, me levou, a gente morava em Osasco, tinha a casa tinha uma varanda, assim. Ele me levou na varanda, tinha uma grade, pegou uma cordinha, amarrou lá e falou: se quer ser cachorro, pode ficar aí, tranquilo. E não te soltou de lá? Não, ele me deixou uns 5 minutos lá, que pra mim, pareceu tipo 50 horas. Aí eu comecei a chorar, minha mãe ia me tirar e falou: não, deixa ele lá. Aí passou uns 5 minutos, e aí, quer ser corintiano? Não, pai. Então tá bom, pode sair. As coisas, né? Mas hoje você tem certeza do seu amor pelo Palmeiras, não foi só esse episódio que te fez ser Palmeiras. É uma curiosidade, essas bobagens de família, né? Mas eu nunca tive dúvida. Não, assim, é como o doutor falou, começou com um vínculo, depois eu fui gostando, fui ficando cada vez mais vidrado no jogo, né? Mais fanático, fui acompanhando. No meu caso, na época, a gente pegou, acho que isso é curioso também, a gente pegou uma época assim de escassez de títulos, né? Então aquilo também criou uma relação diferente, né? Aquela coisa da superação, de não ver a hora do time ser campeão, né? Que aconteceu antes com o Corinthians, né? Até 77, e depois teve essa fase do Palmeiras até 93, quer dizer, foi um período ali, mas assim, nunca nem passou pela minha cabeça torcer para outro time. Os meus irmãos que vieram depois, é curioso, não tem esse gosto pelo futebol. Minha irmã tem, a caçula. Uhum. Os outros dois não. Mas se você perguntar, eles vão falar que são palmeirenses, porque é importante para manter a boa relação da família, né? Minimamente. Aprender a lição, senão vai ficar de fora. É, exatamente. Eles nem gostam de futebol, mas se perguntar, para quem eu torço pro Palmeiras? Mas esse aspecto que você mencionou é interessante, né? Você pensar a intensidade da paixão que o futebol desperta, de que você jamais mudaria de time. E eu acho que se você for olhar, né, de fato, as pessoas mudam muito pouco de time, né? Isso é uma coisa peculiar do futebol. Talvez a gente possa pensar na intensidade com que o jogo faça parte da cultura do nosso país, né? Ele está presente nas casas, gostando ou não gostando de futebol, você tem que conviver com isso. Como a gente estava conversando nos bastidores também, tem um lado do laço social do esporte que é muito, muito importante, sobretudo para os meninos, né? Agora cada vez mais para as meninas também, mas todo menino pequeno começa a jogar bola, ele aprende ali uma série de regras, uma série de códigos de comportamento, de amizade, de respeito ao esporte, mediados pelo futebol. Então, acho que isso vai criando um laço muito forte, né? E que se estabelece, né? Que se estabelece. Você está acompanhando Mentalistas aqui na TV Estadão, toda segunda-feira a partir das 11 da manhã. Nós trazemos aqui no portal estadão.com.br, no facebook.com do Caderno de Metrópole, também no youtube.com. Você acompanha aqui o Mentalistas toda segunda-feira a partir das 11 da manhã. Hoje recebendo o psicanalista Gustavo Alarcão e também o jornalista César Saqueto. Queria falar também a questão dos amuletos, né? Tem muita gente ali que fala, só vou assistir o jogo do meu time se for em frente àquela televisão, naquele mesmo espaço, com aquelas mesmas pessoas, porque assim o meu time vai ser campeão, né? Falar dessa crendice e tudo mais, superstição. Saqueto, você é um homem supersticioso? Se sim, quais são os mecanismos? Você pode contar pra gente, mas acho que você está com o coração aberto hoje, você vai contar, né? O que você faz aí pro Palmeiras ser campeão? Conta pra gente. É tanta loucura, né? As pessoas dão risada, né, doutor? Mas enfim, amuleto, eu não sou muito de ter amuleto, assim. Eu tive uma vez, mas foi uma bobagem de época. Mas eu tenho essa coisa, isso todo dia que eu assisto o jogo tem.
Por exemplo, se eu levantar para tomar uma água e o meu time tomar um gol, eu já não vou sentar onde eu estava, aquelas coisas, entendeu? Posso mudar de TV. Por exemplo, se o Palmeiras fizer um gol e eu estiver no quarto, eu ligo a TV e fico lá. Melhor assim. Por via das dúvidas, né? A gente não sabe se acontece ou não, você fica. Vê pênalti, tem um monte de dificuldade de ver pênalti. Já passei ridículo. E a história da mantinha que você tinha? A mantinha? Aí? Não, a mantinha é a seguinte. Quando o Palmeiras caiu em 2002, disputou a Série B em 2003, certo dia, estava em casa, aí eu ia assistir o jogo, aí deitei na minha cama, naquela época eu morava com meus irmãos ainda, então era beliche e tal, deitei na beliche, fiquei ali, me cobri com uma manta, não sei porquê, porque estava um calor miserável, e aí eu comecei a ouvir o jogo pelo rádio, o Palmeiras fez um gol, o jogo estava passando na TV, fez um gol, é melhor ficar aqui. Não vou ver o jogo, vou continuar ouvindo no rádio aqui, que tá bom. O Palmeiras ganhou, embalou uma fase ali, todos os jogos, ou praticamente todos que eu podia da Série B, eu assistia, ouvia no rádio, mesmo transmitido pela TV, debaixo daquela coberta. Pode estar 40 graus, você estava usando. Inclusive estava, porque a Série B terminou em dezembro, um calor miserável, e eu estava lá com a cobertinha. Não, sensacional. E deu certo. Sensacional. Doutor Gustavo, por que o nosso cérebro prega essa peça de você condicionar, né, um certo comportamento à vitória de um time que está, às vezes, do outro lado do mundo? Nós tivemos uma aula do que é a mágica, né? Que o César percebeu que ele não é mágico, né? Que mesmo ele querendo muito que o time dele ganhasse, o time não ganhou, e quando não quer que perde, o time perde. A gente é formado por intuições e convicções, né? E ainda bem, né? A gente não tem acesso à realidade como ela é o tempo todo. Por outro lado, a gente tem muitos limites, né? Por mais que a gente se cerque de uma série de objetos, de hábitos, né? De condutas que a gente aposta e investe naquilo. Porque é interessante também, não é desprezar. Isso tem um valor pessoal, isso tem um valor cultural, isso tem um valor sentimental para a pessoa. Mas acho que aí tem um limite, né? Que cada um experimenta consigo, né? E que ele percebe que o pensamento dele não é a única fonte de produzir os efeitos da realidade, né? Então, o que vai acontecer no jogo está aquém do que qualquer pessoa pode fazer. Ela vai ter que lidar com os efeitos daquilo, né? Por menos que ela queira, ou por menos que ela goste, né? E não há história que fuja disso, né? Se a pessoa fica muito fixada naquele pensamento, a gente já pode pensar numa patologia, é isso? Não gostaria de patologizar a conversa, mas eu acho que há limites em que é interessante, né? As intuições, os desejos e as vontades têm que acompanhar um pouco o que a realidade vai acontecendo, né? Se o César imaginasse que por conta da manta verde, né? Então, isso foi que ano que foi? A mantinha verde. 2003, para não cair, né? Não, já estava na segunda divisão. Talvez caiu, né? Já estava na segunda divisão. Se ele tivesse usado a manta... Se tivesse usado a manta no ano anterior, tinha dado certo. Tá vendo? Isso é o interessante do pensamento humano, ele não tem limite, né? Ele vai comportando hipóteses ad infinito, né? Você pode começar a imaginar que aquilo que você fez e que funcionou com uma, eu diria, uma coincidência, né? Alguma coisa, levantei, tomou, fez o gol, não vou voltar naquele lugar. É uma espécie de um ritual particular, né? Mas que eu diria que está um pouco distante da realidade em si. Se alguém se fixa nisso com muita força, com muito vigor, e não consegue aceitar que ela tem limites, né? Que seu pensamento não tem essa potência toda que ela gostaria, a gente pode pensar em algumas circunstâncias mais preocupantes, né? Saqueto, a sua esposa é palmeirense, a Érica? Não, ela não gosta de futebol, vamos falar a verdade. Então, mas vocês já chegaram a ter discussões por causa disso, não? Não, mas ela respeita o momento. Ela lê o olhar, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu não gosto de ver jogo com outras pessoas. Principalmente, obviamente, em casa, né? Não gosto de ver jogo em barzinho com amigo, detesto esse tipo de coisa. Porque eu gosto de evitar. Detesto ver jogo em redação. Às vezes, né, a gente precisa porque está de plantão e tal. Não gosto. Agora, em casa eu vejo jogo quieto. Eu praticamente não emito sons. Porque eu fico ali, né? A mandíbula doendo, eu fico ali o jogo inteiro. Essa da mandíbula doendo, achei interessante. Quais são as reações orgânicas que a gente tem? Taquicardia, realmente a pressão sobe, enfim, o que pode acontecer? Todas as reações de alguém que está no estado de alerta, né? Que está interagindo como se estivesse efetivamente jogando a partida, né? A pupila dilata para você prestar mais atenção, você fica com a musculatura preparada para agir, você fica no estado de alerta e concentração máxima como o jogador fica,
e às vezes você não gosta de ser incomodado, né? Como o César disse, porque aquilo pode atrapalhar o seu nível de ansiedade, de estresse que está mantido no jogo. Às vezes rolam umas coisas, né? Tipo, infelizmente minha mulher já sofreu efeitos físicos, né? Com isso. Tipo, tá deitada vendo o jogo, eu tô aqui, né? Aí de repente tem alguma jogada, você dá aquele aperto assim, calma. Pelo amor de Deus, meu braço, você nem percebe, né? Você tá ali, né? Vai com calma. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas dessa segunda-feira o jornalista César Saqueto, que é palmeirense fanático por futebol. Até fez carreira aí no jornalismo esportivo, não é verdade? Tão fanático que é pelo esporte. E o Dr. Gustavo Alarcão, psicanalista, psiquiatra também. Queria tocar num assunto, a gente... São assuntos cômicos quase, né? Mas quando o indivíduo ele se sente prejudicado, aí não é engraçado. Ou quando ele prejudica a sociedade como um todo, também não deixa de ser engraçado para ser trágico, né? A gente pode falar sobre o comportamento das torcidas organizadas agora, que emergem de os comportamentos emergem de uma paixão, essa mesma paixão fanática, né, pelo futebol. Mas a gente tem situações lamentáveis dentro e fora do estádio, né? Com muitas brigas, agressões e até mortes. O Saqueto, você já foi muitos anos seguidos em estádios e tudo mais. Como é que é o clima do estádio de futebol? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência como torcedor, né? E como observador também, né? Então, eu acho, assim, é um clima muito envolvente, né? E ali você ultrapassa, aí não é só torcer para o time, né? Eu acho que tem um monte de sentimentos ali, né? Tem a coisa de você estar junto com outras pessoas, de você ser aceito, né? Fazer parte de um mesmo grupo. Eu acho isso tudo muito complexo, é difícil explicar. Eu nunca fui violento. Eu sempre fui irritadiço com futebol e tal, violento, eu nunca fui. Mas eu confesso que eu já fui, você acaba comedido por aquele sentimento, né? Em algum momento ali de raiva, ou de canalizar toda a sua raiva num determinado torcedor, ou num time, não a ponto de ir pro outro lado bater no cara, mas você fica com raiva, né? Acontece. Eu já vi muita briga em estádio. Briga mesmo? Briga mesmo, confronto, né? Já vi muita coisa ruim. E é engraçado porque eu acho que esse tipo de sentimento, ele extrapola, ele não vai pro torcedor, ele vai para todo mundo que está no entorno do estádio, né? O policial militar, por exemplo, que está ali, ele também fica envolvido, né? Então ele trata o torcedor de uma maneira diferente que ele trataria outras pessoas, né? Numa situação, em outro local, né? Enfim, agora, eu não vejo, e isso eu nunca vi, nunca achei e continuo não achando, que é justificativa ou desculpa para o cara descarregar a raiva dele, o ódio que ele tem dentro do coração, ou uma eventual frustração da vida ali dentro, em cima de outra pessoa por causa do futebol, né? Porque acho que esse é o problema que hoje é o principal problema da torcida organizada, né? A torcida organizada, infelizmente, virou um horror. Virou crime organizado, na verdade, né? Tem muitas torcidas que hoje, você sabe de histórias de tráfico de drogas, esse tipo de coisa. E fora isso, tem essas pessoas que entram na torcida organizada porque se sentem à parte, sou psicólogo, é a visão que eu tenho, se sentem à margem ali da sociedade e ali eles criam vínculos e aí vira um bando, né? No caso da psicanálise e a psicologia, ela traz um pouco desse comportamento do indivíduo quando ele está em bando ou em grupos, tendo em vista aí as torcidas organizadas. O Saqueto falou de um sentimento envolvente, né? Quando você está ali no estádio e acaba a partida, o seu time não ganhou e você precisa descarregar de alguma forma. Como é que a psicanálise e a psicologia, eles lidam com essa Totalmente. questão? Acho que também o depoimento dele é interessante porque ele diz isso, né? A pessoa que vai ao estádio é a mesma pessoa que saiu de casa, né? Ela não vai mudar, né? Só que uma pessoa tem dentro de si uma série de questões complexas que muitas vezes ela não tem acesso, né? Eu costumo dizer para meus pacientes do consultório, assim, quando a gente está começando as análises, que é bom ele se preparar para conhecer todos os temperos que ele imagina possível, né? Tudo que ele vê nas pessoas, provavelmente ele também tem dentro dele. Ódio, inveja, ciúme, raiva, vontade de matar, vontade de todas as possíveis e imagináveis. A questão é que isso tudo fica bem comportado, vamos dizer assim, mais ou menos administrado, né? Onde fica isso, esse sentimento? Bom, então, a psicanálise ela é um campo que foi criado pelo Freud, né? Um nome que deve ser conhecido de muitos, mas que veio propor para a gente essa ideia de que o ser humano tem uma grande reserva de si numa vida que chama inconsciente, né? Que está dentro da gente, mas você não tem acesso. E, simplificando, haveria uma espécie de filtro, né? Que organizaria um pouco os processos mentais. Então, nem tudo aquilo que você sente e pensa acaba virando um ato.
Mas, em algumas circunstâncias, como essa, né, de uma organização de massa, né, uma torcida, de um clima super envolvente, onde as pessoas estão juntas, né, elas vão se encorajando, as censuras geralmente vão diminuindo. Seja para mais, seja para menos. Você abraça a pessoa que você nunca viu do lado, você se emociona, você chora, ao mesmo tempo que você pode transformar a pessoa que você nunca viu também num inimigo em que você quer realmente matar. Literalmente matar. Isso faz muito sentido, porque quando a gente, sei lá, às vezes tem uma notícia dizendo que um torcedor matou o torcedor do time rival, mas ele era um pai de família, ele era um trabalhador e tudo mais, uma pessoa boa. De repente é como se ele tivesse tirado aquela agressividade que foi contida no inconsciente e aí não conseguiu mais, ele ultrapassou uma certa barreira, é isso? Quando ele chegou ao ponto de matar uma pessoa? É muito perturbador para alguém que tem uma vida, vamos dizer, cotidiana regular, perceber que é capaz de fazer coisas monstruosas, né? Ou coisas que não gostaria. Aquele episódio daquela torcedora do Grêmio que foi acusada de racismo uns anos atrás e que depois do que aconteceu ela ficou super arrependida, dizendo que não era aquilo. Pois é interessante, né? Mas a câmera flagrou o momento, então não dá para dizer que não foi ela. Dá para que ela possa, dá para a gente entender que em determinadas circunstâncias você fale coisas que talvez fosse melhor pensar, não dizer, né? Porém, nesses ambientes em que a censura não está garantida, né, pela própria pessoa, e aí a gente precisaria talvez da organização, ou da torcida, ou do estádio, ou dos times, para garantir que a coisa não saísse do controle, quando isso falha, o que pode acontecer é impressionante. Eu estava pesquisando, né, por conta da nossa conversa, alguns dos desastres que já aconteceram em estádio de futebol, é impressionante. O desastre que mudou a história do campeonato inglês entre o Liverpool e um time que não fugiu o nome. Qual? Não, foi um time inglês mesmo, esqueci o nome. Não foi da Copa da... Porque teve uma grande tragédia, Liverpool e o Juventus de Turim. Como é que foi essa tragédia? Uma confusão começou na arquibancada, um monte de gente foi uma tragédia. Morreram pessoas. A Inglaterra, os times ingleses ficaram 5 anos sem disputar Copas Europeias. Esse que eu li, eu não lembrava literalmente, 89 pessoas morreram. Porque não deu para que elas escapassem do lugar, o estádio era pequeno para comportar o número de torcida, a coisa, né, extravasa e não tem ninguém que possa controlar. É diferente da agressividade que a gente estava comentando, né? Aquela inflamação gera muitas vezes um sentimento de ódio comum, né? E que as pessoas vão se autorizando a fazer coisas, e quem está acompanhando pela televisão, que não está contaminado, mesmo que seja um torcedor fanático do seu time, que não está contaminado pelo que está acontecendo no ambiente, é capaz de reconhecer, saiu do controle, tem alguma coisa aí que não é possível que se mantenha, mas a pessoa que está envolvida, ela está tomada por isso, pela irracionalidade ou pelo inconsciente, ela continua agindo, mas ela não é capaz de frear e ter uma análise crítica. Poxa vida, para quê? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? Ao longo desses milhares de anos de torcida palmeirense, teve algum momento, milhares foi complicado. Exagerou um pouco, mas é bom, né? Então, muito tempo sendo palmeirense. Teve algum momento que você falou, não, agora está na hora de... Assim, vou continuar torcendo, obviamente, tenho amor, mas está na hora de pisar um pouco no freio, ser mais sereno? Ou você percebeu, conforme os anos foram passando, que essa paixão pelo Palmeiras foi acomodando de uma melhor forma? Não, assim? os anos passaram e eu comecei a perder um pouco o interesse de ir para o estádio. Mas não tem a ver com a paixão pelo time. Onde eu continuo apaixonado como eu era. O que eu perdi, não sei se é por causa da idade e tal, é a paciência para algumas situações que quando você vai em estádio, você é obrigado a passar. Então é fila, aquela fila gigantesca, é ser maltratado pela polícia militar, sabe? É demorar para comprar ingresso, cambista, não ter lugar para parar o carro. Entra no estádio, agora com as arenas mudou um pouco esse panorama. Totalmente desconfortável, né? Você toma chuva, você senta no cimento, você paga caro para comer um lanche horroroso. Várias coisas foram me tirando a vontade de ir para o estádio com a mesma frequência. Aí eu virei o torcedor de sofá, né? Porque eu percebi que é muito mais legal. E outra, você não precisa lidar com isso, porque às vezes você está irritado, mesmo o torcedor do seu lado, eu tive discussão com o palmeirense do meu lado, você vai falar, cala a boca. O cara começa a encher o saco, tem coisa de torcida, né? Você está ali, o cara começa a pegar no pé do jogador. Aí o cara fica ali. Tem hora que você... O jogo inteiro, do seu time.
O mesmo time, né? Aí você olha e fala, meu, cala a boca, se mata, sai daqui, entendeu? Então esse tipo de coisa foi me tirando a vontade de ir pro jogo. Eu vou hoje, mas eu vou numa escala, uma proporção bem menor do que eu ia antes. E percebi que realmente não tenho paciência para essas coisas. Eu considero esses aspectos que ele está dizendo também importantes, porque a pessoa sai de casa, ela é quem ela é e a vida dela também é. Né? Ela vai encontrar, em tese, o jogo é um momento de descontração, de prazer, por mais sério que seja para uma pessoa. Né? Aquele é um momento em que ela está relaxando, que ela vai encontrar pessoas que ela gosta, que ela vai torcer. Todos esses fatores que vão tornando aquilo que era para ser prazeroso, desprazeroso, e mais do que desprazeroso, às vezes é ofensivo. Né? Você ir para um estádio e não ter lugar para você se sentar, você vai ao banheiro, é uma coisa desorganizada, você é tratado muito mal da entrada à saída. Né? Basta ir ao estádio, você vai ver, né? É uma desorganização praticamente absoluta que está, em algumas situações, se mostra um pouco melhor. Isso tudo contribui para que o clima fique muito pior, né? Porque a pessoa se sente sem esperança. Né? Eu já estou cheio de questões, aqui meu time perde e, para piorar, sou tratado de uma maneira equivocada, violenta. Como se fosse um barril de pólvora ali, exatamente. Né? Também. A qualquer hora vai explodir. Doutor, só para a gente encerrar, infelizmente a gente está na reta final, passa tão rápido, né? Mas, bom, pegando aquela análise que o inconsciente está lá guardadinho, aqueles conteúdos, e que de alguma maneira eles podem emergir numa situação como essa, um barril de pólvora, como é que as autoridades conseguem controlar o comportamento das torcidas organizadas, por exemplo? Deve ser um grande desafio, tendo em vista que são só indivíduos ali. Por mais que tenham todo o aparato de segurança, é difícil, né? É um grande desafio, envolve questões que transcendem o espaço dos estádios, mas, por outro lado, a gente já tem uma história com uma série de experiências que foram testadas em outros lugares, uma série de evidências que podem ser pensadas, né? O risco que eu vejo é que se caia numa coisa que eu acho que está próxima, que é uma certa banalização desses eventos trágicos. Né? Então, morreu mais uma briga de torcida em que nada aconteça. As pessoas individualmente podem ser responsabilizadas, eu acho que deveriam. Né? Quer dizer, não seria tão complicado de identificar os indivíduos que começam esses tumultos, e se fosse, poderia ter um trabalho mais ativo, para que eles não se comportassem como crianças, né? São adultos que estão no estádio, são, a maior parte das vezes, homens maiores de idade que vão torcer e que muitas vezes cometem crimes que não podiam ser perdoados ou respeitados. Né? Eu acho que as autoridades vão prestar atenção, propor questões não só punitivas. Né? Acho que uma outra questão que eu vejo também é que fica muito na punição, e uma punição do time ou da torcida como um conjunto. Isso se mostra pouco eficiente, né? Isso não tem trazido nenhum resultado prático. Se dedicar ao assunto, pensar alternativas. Uma torcida organizada pode produzir muitas coisas, isso é debatido dentro das torcidas, né? Identificar quem são os verdadeiros agressores. Essa pessoa tem condição de permanecer no estádio, ela não tem que ser barrada de entrar no estádio, comete um crime. Né? Eu acho que evitar a banalização seria um dos primeiros passos. Né? Agradecendo a participação do Dr. Gustavo Alarcão, que é psicanalista, psiquiatra, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Muito obrigada pela presença, viu? Foi um prazer, que agradeço, Camila. Prazer, César. E o jornalista César Saqueto, aqui do Grupo Estado, todos os dias ao meio-dia no Facebook do Estadão, com o Estadão Esporte Clube, também nos canais aqui do Grupo Estado. Obrigada, Saqueto. Camila, obrigado, professor, doutor, foi um prazer. Estamos aqui, falar de futebol, tranquilo. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista psicóloga, toda segunda-feira a partir das 11 da manhã. Te espero aqui na TV Estadão com mais uma edição do Mentalistas. Até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.